Você não descobre narcisismo em um vídeo de 1 minuto. O problema de se falar sobre narcisismo nas redes sociais é isso. Seja bem-vindo, meu nome é Anderson Contaifer, sou médico, especialista em clínica médica e atuo como mentor de relacionamentos abusivos, auxiliando indivíduos que enfrentam parceiros com transtorno de personalidade narcisista, e eu serei o seu professor nessa jornada e você poderá virar meu aluno ou minha aluna. No meu trabalho pago, o programa Quebrando as Algemas, que é um guia detalhado destinado a restaurar a autoestima e facilitar a superação de relacionamentos com narcisistas, eu tenho obtido resultados incríveis com os meus mais de 1000 alunos. Geralmente eu observo uma série de equívocos. Por isso, voltando a uma abordagem tradicional, vamos revisitar esses conceitos sobre o diagnóstico de narcisismo. Eu já abordei esse tema anteriormente neste canal, mas a quantidade de desinformação, especialmente no TikTok e Instagram, é alarmante. Assim, periodicamente, eu sinto a necessidade de esclarecer as coisas, especialmente para os novatos, sobre o tema narcisismo. E iniciamos então pelo básico. Personalidade. Todas nós possuímos personalidade. Você e eu, todos nós ao nosso redor, inclusive narcisistas. A personalidade deles é marcada pelo narcisismo. Para ser mais exato, seu traço de personalidade pode ser melhor descrito como antagonismo ou desagrado. A personalidade é multifacetada, como uma mistura ou receita de vários componentes. Alguém pode ser antagonista, mas também pode apresentar autoneuroticismo, que é correspondente a uma instabilidade emocional. Essas são as pessoas narcisistas vulneráveis. Alguém pode ser antagonista, extrovertido. Estes são os narcisistas grandiosos. Outra pessoa pode ser agradável, introvertida e consciente. Isso define uma personalidade amável, como eu gosto de pensar em mim ou em muitas vítimas, né? Tem alta amabilidade. Existem inúmeras classificações de personalidade, todas com componentes bem distintos. Misturamos esses traços, formamos uma identidade de combinações de personalidades que compõe a personalidade única de cada indivíduo. Unimos esses traços para formar um todo. Ninguém é apenas simpático ou só antagonista ou puramente desinibido. Nós somos seres humanos, somos complexos. E desse modo precisamos construir a noção de que narcisistas têm transtorno de personalidade. Não é sempre o caso. Na maioria das vezes, estes não possuem. Assistindo a vídeos curtos, eu percebi que muitos confundem o termo narcisista com idiota ou egoísta, o que é um equívoco. O narcisismo abrange muito mais do que isso. Resumindo, nem todos os idiotas são narcisistas, mas todos os narcisistas são por natureza idiotas. Nem todos os egoístas são narcisistas, mas todos os narcisistas são, sem dúvida, egoístas. É assim que funciona. Porém, um transtorno de personalidade é algo mais complexo. É um padrão de personalidade disfuncional, estável, generalizado e consistente. Manifesta-se em diversos contextos e gera sofrimento subjetivo, comprometimento social e ocupacional. Para ser considerado um transtorno de personalidade, deve ser um padrão de longa duração e não atribuível a outros distúrbios mentais graves. Por exemplo, a grandiosidade ligada à mania bipolar não é a mesma coisa que narcisismo. O tratamento da mania bipolar diminui a grandiosidade, o que não ocorre com o narcisismo. E como todos os distúrbios, um transtorno de personalidade deve ser diagnosticado por um profissional da saúde mental qualificado após uma avaliação cuidadosa que pode incluir testes adicionais. Portanto, não é algo que se descobre rapidamente, como que acontece lá nos vídeos do TikTok em 3 minutos, ou no vídeo do Instagram, no Reels. Há vantagens em ser narcisista? Tem. Confiança, charme, carisma, sucesso financeiro, maior disposição para assumir risco dos negócios. Existem pessoas que podem ter êxito no namoro, mas geralmente não são boas em relacionamentos duradouros. Por isso, muitas vezes, não atingem o limiar de deficiências ou sofrimento. Assim, pessoas com essas características nem sempre apresentarão deficiências ou angústias significativas. Elas podem ser narcisistas, mas não necessariamente recebem um diagnóstico de transtorno de personalidade. O narcisismo combina uma gama de padrões e características variáveis e inconsistentes. Empatia, senso de direito, grandiosidade, arrogância e egocentrismo são termos relevantes. A autoestima de um narcisista é instável, influenciada pela quantidade de atenção que recebe. Emoções mal reguladas, especialmente diante de frustrações ou feridas no ego, são típicas. Cada característica individual, como direito ou egoísmo por si só, não define o narcisismo. É a combinação dessas características que caracteriza um narcisista. O narcisismo varia em intensidade, desde formas leves, irritantes e imaturas, até formas mais graves. E neste contexto atual, estamos avançando para uma abordagem diagnóstica mais ampla, onde subtipos específicos de transtorno de personalidade, como o narcisista ou o antissocial,
podem ser substituídos por um diagnóstico mais global. Isso implica que, embora o transtorno de personalidade narcisista possa não ser mais classificado como tal, as pessoas narcisistas ainda existirão. Estilos de personalidade, como o narcisismo, são considerados problemáticos quando resultam em comportamentos prejudiciais, principalmente para os outros. E na saúde mental, o diagnóstico depende do impacto da própria pessoa, não do que os outros sentem. Portanto, se um narcisista não reconhece problemas e vive confortavelmente, isso não significa que não sejam narcisistas. Isso pode ser resultado de sua habilidade em transferir culpa e negar seu papel nos problemas. Entender isso é vital, porque se o termo narcisista for restrito a transtornos diagnosticados, muitas pessoas que lidam com narcisistas não reconhecerão a validade de suas experiências. Os narcisistas podem não ter um diagnóstico, mas seu comportamento ainda pode ser muito abusivo. Uma personalidade narcisista é um estilo de personalidade, uma mistura de comportamentos e de atitudes. E narcisistas podem ser charmosos e aparentemente empáticos inicialmente, mas com o tempo revelam-se inconsistentemente agradáveis, egoístas, autoritários e arrogantes. O narcisismo é apenas um aspecto da personalidade que pode incluir a extroversão, a introversão, o neuroticismo, a consciência, a abertura ou a resistência à novidade. O narcisismo se destaca na personalidade. Para quem está em um relacionamento com uma pessoa narcisista, entender corretamente os fatos é um passo crucial. O narcisismo é uma característica da personalidade e nem sempre um transtorno, e muitos narcisistas nunca passarão por uma avaliação profunda para determinar o seu narcisismo e como que esse narcisismo constitui o seu transtorno de personalidade narcisista. Lembre-se que uma pessoa pode ser narcisista sem um diagnóstico formal. Como eu disse, o narcisista pode não se reconhecer narcisista, justificando ou minimizando os seus comportamentos abusivos, e para isso eles usarão uma série de desculpas a fim de não se passarem por alguém abusivo e disfuncional. Se você quiser saber quais são as desculpas mais usadas por narcisistas, você precisa assistir esse vídeo aqui abaixo, onde eu listo as principais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de conferir o meu conteúdo pago no programa Quebrando as Algemas em www.quebrandoasalgemas.com.br. Até mais!